E aí, bora recriar o mercado imobiliário? Hoje a gente está aqui com um cara fera, porque eu sempre penso o seguinte: se o corretor vem para o mercado imobiliário, ele tem que, antes de conhecer as técnicas, antes de conhecer o produto, antes de conhecer os imóveis que ele vai trabalhar, ele deve conhecer a si mesmo. Porque nesse ponto ele vai conseguir se alavancar e com certeza ter melhores resultados. E é por isso que a gente está com esse convidado mega especial aqui, Adam Sobrinho. Muito bom você ter vindo aqui para conversar e ter esse bate-papo com a gente. Que bom estar aqui, que bom falar para esse público, né? Você falou uma coisa importante, né? As pessoas, quando se fala em vendas, conhecem demais o produto, mas conhecem a si mesmo de menos, cara. E isso é importante, a gente vai falar muito disso, né? Como mudar a mentalidade, não só para vender mais, mas para ser alguém melhor. Super show. E é claro que, assim, eu já conheço você, mas eu gostaria que você se apresentasse para o público. O que que você faz, de onde que você veio, para a gente balizar essa conversa e a gente ir a partir daí. O que que você quer me dizer? Então vamos lá. Eu sou o Adam Sobrinho, né? Eu trabalho com hipnose desde 1991. Você foi um dos precursores da hipnose aqui dentro do nosso estado ou não? Aqui em Goiânia, talvez. Uhum. Mas no Brasil, a gente tem como referência aí o Uruguai, o Fábio Puentes, né? Que foi o cara que fez a hipnose propagar. Só que eu sempre quis ir além. Então, hoje, tudo que eu conheço vem da linha de Mesmer e Charcot e vem da Rússia, cara. Cara, eu conheci um russo que, por minha sorte, fala espanhol. Então, eu falo, escrevo bem espanhol. Aprendi muita coisa na Rússia. E eu vi que a hipnose ia além daquele show, sabe? O cara vai esquecer o nome, o cara vai comer uma cebola. Eu vi como aplicar isso em vendas, principalmente, porque eu sou apaixonado em vendas, né? Eu gosto de vendas. E eu falei, cara, como aplicar isso? E aí eu parti para essa linha de criar técnicas de hipnose para aumentar vendas, para divulgar produtos, ou seja, para o ramo empresarial. Cara, que incrível, até porque você é um empreendedor bem de natural, você é um empreendedor natural. Mas vamos voltar lá quando você se despertou para o lado da hipnose. Eu acho que Vamos. é muito legal isso. O que que aconteceu para você, assim, vislumbrar esse aspecto? Você se percebeu uma pessoa mais sensitiva ou você viu alguma coisa e aquilo te impressionou e você quis aprofundar? Como que foi esse seu percurso, esse seu trajeto para chegar lá? Então vamos lá. Eu também sou ilusionista, né? Desde os 15 anos. Em Show. 1991, eu estava num congresso de ilusionismo em Montevidéu, no Uruguai. E eu vi um vídeo em fita VHS ainda, né? E esse vídeo era de hipnose, justamente do Fábio Puentes. Eu perguntei, fiquei encantado com aquilo. Eu nunca tinha visto algo parecido. E alguém me disse, isso é hipnose. Eu disse, isso não existe. E ele me apresentou para o Fábio, e de lá para cá eu aprendi algumas coisas para o Fábio e voltei para o Brasil com a ideia de fazer shows. Ou seja, por ser ilusionista, eu vou incluir isso nos meus espetáculos. Perfeito. Só que, cara, era muito difícil. A gente não tinha internet, a gente não tinha celular, ninguém falava. Era como se fosse um segredo guardado. Mas eu fui conhecendo um ou outro, que me falou, cara, hipnose vai além. Conheci alguns médicos que usavam hipnose. E eu fiz o que a maioria deveria fazer naquela época, né? Eu fui para os livros, eu fui para a biblioteca, eu fui tentar falar com alguém lá fora. Eu lembro que na época, para vocês terem uma ideia, telefone era caríssimo, telefone fixo, né? Inclusive as Demorava pessoas. 5 anos para ter um telefone, né? A gente teve que vender um telefone para pagar a conta do telefone, que eu fiquei 1 hora e 47 minutos falando com um americano e um tradutor que você contratava da Embratel. Então a conta veio tão alta que a minha mãe teve que vender o telefone para Que pagar a conta. isso? Verdade. E aí foi nesse interim que você viu que aquilo poderia ter uma aplicação prática e você, por aprofundar nesse conhecimento, porque eu costumo falar que o conhecimento ele muda a vida das pessoas e é o que faz o mundo Sim, evoluir, né? Através sim. do conhecimento e da educação, de qualidade, claro. E através disso você começou a entender que você poderia aplicar mais do que num show. Aquilo poderia mudar, de fato, a mentalidade de pessoas. Sim, eu já trabalhava com vendas desde os 19 anos. Eu Certo. vendia livro de porta em porta. Eu cheguei a Sei. vender consórcio de eletrodoméstico. E eu falei, cara, se eu estou usando isso, eu comecei a tentar entender como que uma pessoa, por exemplo, comia uma cebola sentindo o gosto da maçã. Então eu comecei a dizer, cara, por que que eu não pego as dificuldades que eu acredito que tenho para vender
e transformo isso igual a maçã foi transformada. Então, atrás disso, eu comecei a entender que eu podia também. Porque muitas vezes um vendedor não vende e a culpa não é do comprador, cara. É do vendedor. É da sintonia que ele está, que frequência ele está. E a gente vai falar muito sobre isso também. E aí isso me despertou. E eu comecei a vender demais, cara. Vendi muito. Nossa, eu cheguei a bater recorde vendendo livro. Ada, então você começou isso, você fez um trabalho em você Em mesmo mim. para começar a entender que aquilo de fato poderia mudar mentalidades e trazer para um lado de venda principalmente, mas mais do lado empresarial. Sim, exatamente usando em mim e tentando entender, né? Tem um vendedor aí famoso, eu não me recordo o nome, que ele diz que todo dia ele saía para buscar não. E a maioria diz que vai buscar sim. Eu Uhum. comecei a entender como fazer um não virar sim, né? Porque quando alguém diz não para você, não é que ele não quer. Ele quer que você explique para ele ou convença que o não dele está errado. É mais ou menos assim. E eu vi que com a hipnose eu conseguiria isso sem ter que manipular, porque muita gente confunde, né? Então o cara é vendedor, é hipnose, ele está manipulando as pessoas. Não. Então, para resumir, nós temos 3 tipos de hipnose. Nós temos o hipnólogo, o hipnotizador e o hipnotista. O hipnólogo é o cara que aplica e estuda todo dia, que é o meu caso. O hipnotista é o cara que faz um curso e vai fazer um show no palco, volta para casa, amanhã ele tem outro show. E o hipnotizador é o vendedor. Todo vendedor é hipnotizador. Você já comprou alguma coisa que você chegou em casa e aí a razão foi questionar a emoção? Pô, por que eu comprei isso? Eu nem sei se eu precisava. Interessante. Então, aquelas questões dos gatilhos mentais, da neurociência, tudo isso que está sendo aplicado e que as pessoas vendem isso como técnica de vendas, seria mais parte de um hipnotizador. Sim. Porém, todas essas ferramentas novas da neurociência, inclusive já tem vários treinamentos de neurociência para vendas, eu sempre falo, né, para os profissionais que vendem essas ferramentas, viu? A pessoa tem que aplicar nela primeiro. Porque eu posso te Perfeito. dar a melhor ferramenta do mundo, mas se ela não transformar você, não vai transformar seu cliente. Então, o objetivo disso é esclarecer, inclusive técnicas. Hoje eu vou compartilhar uma técnica para os corretores ou até para quem vende qualquer outra coisa, mas como o foco aqui é corretor, para você entender como vender mais. Entendi. Adam, e quando que você, aplicando essa técnica em você mesmo, você viu que aquilo estava resolvendo? Com certeza, você começou a vender mais e isso vai te dando resultado, Sim. mas tem um ponto que você falou assim, uai, parece que eu já penso diferente do que eu pensava antes, exatamente por ter iniciado esse trabalho em mim mesmo. Sim, foi exatamente quando eu entendi, quando eu levava um não, por exemplo, né? Eu voltava para casa e falava, puxa vida, eu não vendi nada hoje, cara. E eu começava a manter o foco desse cliente. Então, o que eu estava fazendo instantaneamente? Eu estava absorvendo o que aquele cliente me falou, o não, as objeções que ele falava na época, e a gente não tinha essa propagação, né, de como vender mais hoje na internet. Então, eu absorvia aquilo, eu dormia com aquele sentimento, e no outro dia o que acontecia? Eu atraía mais clientes iguais a esse. Entendi. Então, ao invés de você resolver aquele cliente, aquele não de forma positiva, você entrava na frequência daquele não, e aí, por conta disso, outros clientes também vinham para você manter o sentimento de talvez uma derrota ali ou uma rejeição. É isso? Não, Ou não só na não? rejeição. Hoje eu vou dar um resumo para você entender o que eu era antes. Perfeito. Hoje eu tenho corretores que são meus mentorados hoje. Perfeito. E eles me dizem assim, poxa vida, eu falo, o que você pensa? Então ele escreve para mim, qual é a situação? Não, porque eu estou com uma casa para vender, mas só tem especulador. Olha todas as afirmações que ele está fazendo para ele. Só tem especulador, o cara que vai lá só para olhar, vai lá só para fazer vídeo na minha casa, ele não quer comprar. Então imagina que ele está nessa frequência. Só que do outro lado, também tem um cara que diz assim, só tem corretor que não quer vender, só tem corretor enrolado. Entendi. E eles vão sintonizar. Então é a mesma coisa do cara dizer assim, eu tenho uma televisão que está transmitindo uma determinada emissora de televisão. Eu não quero assistir. É uma escolha dele. Mas Uhum. se ele quebrar a televisão, a transmissão vai continuar lá. Sim. Ele não precisa quebrar a televisão, ele só tem que desligar ou mudar de canal. A mesma coisa no ramo de vendas. Quando ele muda a mentalidade, ele muda a frequência. O universo inteiro é energia, frequência e vibração. Então, quando eu comecei a entender isso, eu fui pesquisar mais ainda, né, Uhum. sobre vendas, entendi que tudo é vendas. Né? Por exemplo, eu sou casado há 22 anos. Então, há 22 anos atrás, eu vendi a minha imagem para minha esposa. Perfeito. E ela se vendeu para mim. O que nós estamos fazendo aqui, estamos nos vendendo nosso tempo um para o outro.
As Perfeito. pessoas que estão assistindo estão vendendo o tempo dela para nós. Só que nós estamos, em troca do tempo, oferecendo algo. Então, o tempo é a coisa mais importante. Presta atenção, nós temos 24 horas. Uhum, 8 temos que dormir. Alguns dormem 6, 5 Uhum. e meia, é o meu caso. uhum. Então, se você pegar todo o resto do tempo, falando em vendas, você tem condições de vender muito mais coisas nesse tempo, só que muita gente está vendendo a coisa mais preciosa que ela tem, o tempo dela para os outros, para outro fazer dinheiro. Então eu falo que o ramo imobiliário é um ramo muito rico. Se você tiver uma mentalidade, eu tenho corretores hoje, depois eu vou te enviar um depoimento de uma corretora hoje. Eu já fui na casa dela ligar água para ela, porque cortaram a água, Perfeito. ligar a luz. E 3 meses depois ela estava me mandando vídeo de Dubai, de Paris, e hoje trabalha em uma grande incorporadora aqui de Goiânia. Uhum. E, cara, mudou a mentalidade, se tornou como eu não lembro o nome que ela fala, mas assim, ela só vende casa de luxo. Incrível. E isso foi uma questão de mudança de mentalidade. Sim, Uma questão que talvez estava arraigada lá no eu bem de criança dela ali, ou então talvez ali próximo aconteceu algum trauma e aquilo ficou, ou vem também de outras gerações? Você acha que essas travas elas podem acontecer também dessa forma? sim. A ciência diz que nós compartilhamos memória até da 5ª geração. Certo. Então, você imagina memórias dessa corretora específica, a memória compartilhada era do avô e depois da mãe, que dizia o tempo todo para ela o seguinte: bom, vendedor é tudo chato. Então, olha a mentalidade que ela tinha. Entendi. A mãe dela entrava numa loja, segundo ela, puxa, vem esse vendedor chato. Cara, eu sou o contrário. Eu entro na loja e falo, puxa, não veio um vendedor até agora falar comigo. Porque eu entendo que ele precisa vender. Sim. Nossa, eu não gosto de vendas. Para de trabalhar. Vendas. Vendas, cara, o mundo gira em torno de vendas. Você vai na igreja, te vende a palavra. Onde você vai é vendas. E as pessoas não entenderam isso. Agora, então como que eu faço para vender? Eu estou trabalhando, por exemplo, alguém pode me falar, estou trabalhando numa corretora ou numa construtora, incorporadora de nome, mas eu não vendo. E todos os meus colegas estão vendendo, porque eles estão numa outra frequência. E eles vão atrair a mesma frequência. Aquela ideia de que eu posso se atrair é mentira. Semelhantes é que se atrai. Então, a mente é um programa. Você compra um computador novo e eu digo, parabéns, liga, vamos fazer funcionar. Você vai falar, não está instalado os programas ainda. Então, a mente do ser humano vem rodando programas. Para você ter uma ideia, na 30ª semana de gestação, a mente do feto se abre para receber as informações. E é ali que ele recebe os programas. E até os 7 anos de idade, você está hipnotizado a vida inteira. Essa é a palavra correta. Perfeito. Você recebe informações como? Observando. Você está observando seu pai, a sociedade, a religião, a escola, e você começa a dizer, bom, é assim que eu tenho que me portar, porque eu tenho que pertencer a isso. E aí você cresce com o pai dizendo, olha, pensa a mentalidade. Você cresce a vida inteira com o pai dizendo assim, vendedor é chato, eu não gosto de vendedor, nossa, eu não gosto de vendas, venda para vagabundo, para preguiçoso. Era assim a mentalidade antigamente, Perfeito. né? Sim. E aí você cresce com aquilo, só que você tem a oportunidade de trabalhar numa grande incorporadora e de vender imóveis. Só que aquela memória que você compartilhou e absorveu, você fez um download daquele programa. Qual é a diferença, Ada? E a melhor novidade é que podemos reprogramar tudo isso igual você reprograma um computador. Muito show, Adam. E aí eu fiquei pensando o seguinte: corretores, quando eles vêm para o mercado imobiliário, muitos deles ainda têm a seguinte sensação: bom, eu não gosto muito de estudar, né? Muitos, não estou falando. Sim, a grande maioria. Isso. Não gosto muito de estudar. Existe uma barreira baixa de entrada. É muito fácil de você adquirir hoje uma carteira do Sim. Cresce, né? Basta você se inscrever em um curso de técnica em transações imobiliárias. E eu já vi, né, na cabeça dessas pessoas, né? Fala assim, eu já vi pessoas que talvez tenham uma capacidade inferior à minha, na minha cabeça, e que se dão bem no mercado imobiliário. Então, é no mercado imobiliário que eu vou entrar. Quando ele entra com essa mentalidade, o que pode vir programado para os primeiros clientes aparecer? Será que vão aparecer clientes, logicamente, que vão ser pessoas bacanas de mercado, assim, que vão já
vender uma casa ou levar um imóvel bacana ou não? O que você... Você está falando da mentalidade do corretor. A mentalidade do corretor quando ele entra com essa Isso. mentalidade dentro do mercado imobiliário. Certo. Então, a primeira coisa é, o corretor vem de uma mentalidade acreditando que, o cara tem menos talento que eu, menos estudo, está vendendo pra caramba. Perfeito. Então, ele vem com o único foco de ganhar dinheiro. Certo. E aí você me pergunta, mas não é legal isso? Você não prega isso que você tem ganhar dinheiro? Sim, mas você não pode focar no dinheiro. Você precisa, se você quer ganhar dinheiro, se você quer vender, você não pode focar nas vendas. Olha que coisa de louco. E no que eu tenho que focar? No pós-vendas. O que você faria se você vendesse um apartamento que vale 5 milhões de reais e a sua comissão fosse 1 milhão? Então, não é nessa venda que você tem que focar. Você tem que focar o que eu faria com 1 milhão na mão. E procurar sentir a sensação. Então, o vendedor que vem com essa mentalidade de que fulano tem menos talento que eu. Bom, ele já está se colocando superior em algo que ele não está. Perfeito. Olha que coisa. E aí ele começa a trabalhar, nós temos 2 tipos de inveja, inveja boa e inveja má. Ele começa a focar, aquele cara está vendendo e eu nada. Aquele cara, ele não vai vender. E se ele vender uma ou outra, de sorte ou por indicação, ele não vai vender, porque a mentalidade dele não é a mentalidade de empreendedor, a mentalidade de um corretor. A mentalidade é, esse cara está se dando bem, eu também vou para lá. Então, eu sempre digo, ele é aquele que a gente chama Maria vai com as outras. Perfeito. Eu vou lá para o ramo, né? Por exemplo, eu não sou corretor. Eu não iria para o mercado imobiliário com essa mentalidade. Mas se um dia eu fosse, eu te garanto que eu ia vender. Porque eu gosto de vendas. Porque você iria trazer já outra mentalidade e outra frequência. Sim. Você iria entrar no mercado. Agora, assim, as pessoas, às vezes, elas já entraram no mercado e elas estão passando um tempo difícil, né? Como que poderia, então, fazer essa troca de mentalidade, esquecendo o que aconteceu, Sim. né? Mas pegando do presente para frente para fazer essa troca? Tá. Então agora nós vamos falar para você ver de outra mentalidade de um corretor. Um corretor que se deu bem a vida inteira, mas um dia ele teve um imprevisto, não vendeu, não fechou e ele ficou mal por isso. Perfeito. Ok. Tá. Então vamos lá. Imagina que eu vou te contar uma história para você entender que é uma técnica maravilhosa. Você já visitou tios, sabe, avós ou até tios, primos bem mais velhos que a gente, aqueles caras que contam histórias? Já. Você já deve ter ouvido, que eu já ouvi quando criança, né? Eu visitava meus avós e eu me lembro que o meu avô falava, olha, eu me lembro quando eu era saudável. Perfeito. Eu tô falando isso porque com essa técnica eu mudei a mentalidade de milhares de pessoas. Quando você diz eu me lembro, você já está se referindo ao verbo passado. Mas quando você diz que eu era, você afirmou o verbo passado e está afirmando o verbo presente que você é. Exemplo, eu me lembro que eu era saudável. Você está afirmando que você não tem saúde. Então, para um vendedor ou para um corretor, eu me lembro quando eu vendia pouco, você está assumindo que vendia mais. Eu fiz essa técnica e pedi para uma moça, vou te contar uma história agora, uma cliente da Paraíba, corretora de imóveis, que me ligou, olha, eu queria uma mentoria com você, eu quero vender mais, eu tenho uma casa que eu não vendo há 2 anos. Perfeito. E eu preciso vender essa casa. Aí eu fiz uma pergunta para ela, você precisa ou você deseja vender a casa? Não é? É igual o cara que fala para mim, eu quero parar de fumar. Eu preciso. Você precisa ou você quer? Se você precisa, você não vai parar. Eu disse, se você precisa, você não vai vender. Não, eu desejo vender a casa. A casa fica longe de você? Não, fica próximo da imobiliária. Então, todos os dias estão, você que está assistindo do outro lado. Qual câmera eu olho? Essa? É essa daqui. Então, você que é corretor, que está vendo agora do outro lado. Você tem um apartamento, uma casa. Você quer vender, você deseja vender. Não vai pela necessidade. Você vai todo dia passar em frente a esse apartamento. Vai olhar para ele e dizer, eu me lembro quando eu ainda queria vender esse apartamento e agora ele está vendido. Se você fizer só isso, o seu subconsciente, ele vai dar um jeito de colocar alguém na frequência para comprar essa casa ou esse apartamento. Por que isso funciona, você vai perguntar? Tudo que se faz perguntas é desafiador para o cérebro. Quando você vê um outdoor com um ponto de interrogação, o seu cérebro instantaneamente quer a pergunta. Quando você diz, eu me lembro, quando eu queria vender tal apartamento, isso serve para qualquer coisa, e agora está vendido, eu sou grato por isso e vai embora, você criou um sentimento e o universo entende isso como um desafio. Eu preciso vender essa casa, para ele acreditar que é verdade. É a mesma coisa de alguém que diz, eu tenho medo de ser assaltado. Você vai ser assaltado. Você sai na rua dizendo, puxa vida, alguém vai me roubar. E o universo pensa, deixa eu colocar alguém para roubar, senão ele pensa que é doido. Coloca. A vendas é assim também. Então, para o cara mudar essa mentalidade,
Existem técnicas para isso, Perfeito. né? Eu vou compartilhar no final desse podcast algumas técnicas que eu faço e que servem não só para vendas, serve para tudo na sua vida, mas especificamente se você aplicar para vendas. Exemplo, quem vende casa, vende o quê? O que você vende? Você vende casa? Não, eu vendo conforto, eu vendo luxúria, né? Perfeito. Eu vendo Paz de espírito ali para a pessoa. eu vendo segurança se for num condomínio. Então você precisa englobar o que você vende. Você não vende só um imóvel, né? O que você vende vai além, né? Eu sempre falo que se você reunir pessoas e falar para num grupo de pessoas, fecha os olhos, imagina você nessa casa. Imagina você abrindo o portão, imagina você. Então, o imagina é uma técnica que funciona muito. Se fizer o cara fechar o olho, ele começa a imaginar coisas, né? Adam, mas a gente falando sobre isso, claro que eu não poderia deixar de mencionar o seguinte. A gente teve ainda existe, né, talvez algumas coisas no mercado imobiliário onde pessoas se alavancam numa imagem que elas não têm sustentabilidade para aquilo. Ou seja, de repente aparecem num carro muito bacana, ou então fazendo algumas coisas que a gente sabe assim que ainda não é compatível com o resultado que ela está tendo, mas ela precisa de transferir aquela imagem de alguma forma para alguém, acreditando ela mesmo que se ela fizer aquilo, ela vai ter o resultado que ela precisa. Por exemplo, sei lá, vender uma casa de altíssimo padrão. Ele precisa de estar posicionando ali que ele está ficando num hotel muito interessante, fazendo viagens para lugares incríveis, porque ele está se conectando com as pessoas. E o risco disso é a pessoa depois cair em uma espiral negativa, aonde ela entra em um problema maior do que ela tinha antes. Sim. Né? Então, aonde que está o equilíbrio para você não ter que cair nesse tipo de situação e você conseguir mudar essa frequência, ou seja, fazer vendas, mesmo que seja de alto padrão, sem a necessidade de se alavancar, talvez de uma forma fictícia? Exato. Vamos lá. Existe muito isso, não só no mercado imobiliário, no mercado do marketing digital existe muitíssimo isso, né? Pessoas que alugam casa, o que mais tem. Pessoas que alugam carro, pessoas que... O que eu sempre falo é, você antes de ter precisa ser. Ótimo, maravilha. Mas você precisa também conhecer os seus próprios limites. Perfeito. Se você vende imóveis de luxo, você não precisa estar num hotel 5 estrelas para se conectar com pessoas de luxo. Vou dar um exemplo de Goiânia. Aqui em Goiânia nós temos o Aldeia do Vale. Em São Paulo nós temos o Alphaville. Mas fora o Aldeia do Vale, temos outros condomínios luxuosos aqui em Goiânia, né? Perfeito. Ok. Você estar ali para se conectar com pessoas é diferente. Deixa eu só colocar no modo avião. Eu sempre esqueço de colocar. Então você, para se conectar com pessoas, você precisa estar lá. Certo. Né? Eu tenho uma palestra, inclusive, no YouTube, que está lá. Como entrar na mansão da riqueza, né? Bacana, muito bacana. E a mansão da riqueza que a gente fala é exatamente a mansão da mente. Agora, a gente tem um grande problema. Existem pessoas que fazem tudo isso, não têm talento para vendas e não têm preparo e não sabem perder. O que é o perder? Não sabem receber o não. E aí ele investe nessa despesa, pega emprestado, usa o cheque especial, estoura o limite do cartão e não vende. Ele corre um grande risco, entrar numa depressão e não vender mais. Né? Então, o maior problema de ser fictício, você não está sendo verdadeiro nem com você. E aí você fala, cara, se eu não estou sendo verdadeiro comigo, como é que eu vou ser verdadeiro com alguém? É isso. Eu entro no Aldeia do Vale... Não tem força para falar Exatamente, aquilo. você não tem sustentabilidade. Porque, olha, imagina que eu quero vender uma casa de luxo para você. E aí eu faço todo esse fictício. Eu vou para um hotel mais top, estourei meu limite do cartão, cheque especial. E aí você vem falar para mim, porque eu já fechei muitos negócios assim. Em São Paulo, por exemplo, eu só faço reuniões de madrugada, por causa do trânsito. Aí você entra, eu já torrei tudo que eu tinha você falado. Ótimo, eu vou bater o martelo, mas vamos fazer uma reunião semana que vem. Aí a gente já define isso. Ok? Te espero aqui no Rio. E aí você está em São Paulo, você tem que voltar para Goiânia. O dinheiro que você tinha só deu para voltar para sua casa. Aí você não tem como ir no Rio. E você não tem como trazer o cara para Goiânia porque ele vai ver a sua realidade. Então eu sempre falo, não é a sua realidade que te faz vender, e sim a sua mentalidade. Você pode ter a mentalidade de estar naquele hotel, mas se você não tem condições de estar lá, vá tomar um café pelo menos, você pode ir lá na recepção, você pode marcar. Eu marco encontros em lugares onde uma água mineral custa R$100. Isso mesmo. Mas eu não preciso ficar hospedado. Não precisa, não tem razão então, de eu não ser. preciso ser fictício, eu sou o Adam.
Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de comer bem, eu gosto de dormir bem, mas espera aí, eu tenho limites. E as pessoas estão ultrapassando os limites, e os limites que eu falo são mentais, porque nem ela acredita naquilo mais. Porque quando ela volta para casa, é o maior perigo. E aí, amor, como foi? Ah, cara, eu não sei, viu? Eu tô com medo. Porque eu gastei tudo que eu tinha e aquele cliente não me disse sim. Então, esse é o maior problema que o cara enfrenta. Ele precisa só mudar a mentalidade. É muito legal isso, até porque hoje a gente começa a ver até aqueles artistas de Hollywood que pretendiam ou que fingiam ser aqueles super-heróis e tudo mais, com problemas seríssimos de Jim identidade, Carrey. de personalidade, não sabe nem aonde que eles estão, né, Sim, localizados, não sabe nem quem são eles mais. Eles se perderam e antes a gente tinha isso como heróis. E quando vem uma democratização da internet, existe a possibilidade de todos se passarem por personagens como eles passaram. sim. Porém, se a gente entende que eles passando por aquilo chegaram num futuro onde eles mesmos não sabem onde estão e grande parte deles tem depressão e tudo mais, por que a gente quer repetir esse mesmo trajeto, esse mesmo processo e não entender uma sustentabilidade de ser, né? Exatamente isso é o maior mal das pessoas. Olha, quando eu mudei minha mentalidade, se você fizer perguntas na rua hoje para as pessoas, 99% diz eu quero ser próspero. Só que 99% desses 99 acreditam que prosperidade é dinheiro. Cara, prosperidade não é dinheiro. Para você ficar rico, você não precisa de dinheiro. E aí todo mundo diz assim, como não precisa de dinheiro? O dinheiro é uma consequência daquilo que você faz. A gente acabou de falar que o mundo é vendas. Uhum. Até para o universo você precisa vender. Ele disse, como assim eu preciso vender? Bom, se você quer amar, ou melhor, quer ser amado, você precisa amar primeiro. Então você está vendendo amor para o universo te devolver em amor. Tudo é vendas, cara. Você não precisa ser o que você não é. Porque quando eu falo sobre mudança de mentalidade voltada para vendas ou para a lei da atração, eu digo, você é o que você pensa e sente que é em seu coração. Isso está na Bíblia. A Bíblia, para mim, fora do contexto religioso, eu olho a Bíblia como o manual de instrução do ser humano. Perfeito. Ali tem tudo para alguém viver, para vender, para fazer. Então, Adam, mas como que eu deixo de ser assim? Eu acabei de dizer, você pode frequentar os melhores lugares. Agora, você não precisa criar um personagem que você não sustente. Agora, se você tem condições, se banque, se sustente. Né? Faça Eu acontecer. tenho corretores hoje que alugam um jato e vai para outro estado vender. E o cara é bom, e ele é aquilo que ele está vendendo. E aquilo é natural para Aquilo ele. dele é natural. E Uhum. você percebe a naturalidade nas pessoas. Conversa com alguém que está fingindo ser algo e conversa com alguém que é. Independente da situação financeira, você vai ver a diferença. Eu costumo assim, você vê pela respiração da Sim. pessoa como que ela é, mesmo se ela é aquilo, né? Sim. Pelo E brilho às do vezes olho. é aquilo que você falou. Está vivendo um personagem que ela não sustenta. Você falou dos atores, né, de Hollywood. Quantos atores estão hoje em depressão, passando fome, pedindo ajuda? Porque, cara, ele viveu aquilo num filme. Quando terminou o filme, ele não sabia ser ele. Ele não sabia ser ele. Ele continuou representando na vida real. E aí ele fala, puxa vida, eu fui gravar um comercial para uma rede de supermercados uma vez, há anos atrás. E eu comecei a ver, cara, tudo era diferente naquele mundo, né? E quando você vai para casa, você fala, puxa, eu estava no outro mundo, agora eu já não estou mais. E tem acontecido com vários artistas. Aí não tem mais novela para fazer, mais filme para fazer, e eles entram em depressão. Perfeito, E porque assim eles se tem perderam, né? corretores. Se perderam no meio, assim, se confundiram ele mesmo com o que ele fazia. É. Então eles perderam a essência de onde era a conexão com eles. Exato. E o maior problema desses personagens, eu vou chamar de personagens fictícios, né? Perfeito. Fantasiosos, eles criaram isso, investiram em algo que eles não têm e prospectaram um cliente que ainda não veio e que ele nem sabe se vem. Perfeito. Então, por que não fazer isso mentalmente primeiro, com técnicos de auto-hipnose, que você vai atrair? Quer vender uma casa de 1 milhão, quer vender uma de 10 milhões? Atrai o cara que você vai vender. Mas muda a sua frequência. Todo dia sai um comprador e um vendedor de casa. Todo dia. E eles vão se encontrar. E sai na mesma frequência. Todo dia tem um cara querendo comprar uma casa de 10 milhões e um cara querendo comprar uma casa financiada. Todo dia tem. Ele vai encontrar o cara que estiver mais alinhado com ele. Muito legal isso. E vamos pegar assim, então, para um lado prático, no seguinte sentido: um corretor ele está com uma necessidade financeira urgente e premente.
né? E aí ele precisa de fazer aquilo acontecer, ele precisa de fazer uma venda de qualquer forma, porque quando ele olha para a situação financeira dele, não tá bacana, e enfim, ele já, não sei, já está chegando naquele último ponto. Como ele pode mudar a frequência dele instantaneamente para que, quando ele saia, ele tem que esquecer aquilo, ou ele pode fazer alguma técnica ou utilizar de alguma respiração para mudar aquilo lá de uma hora para outra? Tá. Bom, existe uma coisa importante, uma técnica que eu muito faço, né? Eu, inclusive, meu celular é programado, agora eu desprogramei para vir para cá, mas meu celular é programado para de hora em hora, ele desperta. E aparece uma mensagem, chegou a minha vez. Só isso. Incrível. Eu olho para aquilo e falo, eu sou isso. Legal. Eu sou isso. Legal. E se você falar do eu sou, e eu vou logo voltar na realidade da correção da pergunta que você fez, eu sou é o barulho que faz a nossa respiração, segundo a ciência. Quando você faz, existe que o som que sai é o som. E aí, independente de religião, independente de qualquer tipo de crença, não é meu objetivo aqui, mas eu sou é o nome de Deus. Está na Bíblia isso? Sim, eu sou. É milhares de vezes. Um dia me perguntaram assim, mas por que Moisés não viu o rosto de Deus? Porque não tinha espelho naquela época. Porque hoje tem, você consegue ver, que é você, né? Então, quando Moisés perguntou, quem sois vós? E a voz diz, eu sou o que sou. Então, quando você diz, eu sou, você diz o nome de Deus. O que sou é o que você decidir ser. Por que eu falei tudo isso? Para voltar no contexto da sua pergunta de um cara que está passando dificuldade. Você me disse, ele tem que sair de casa para vender e esquecer tudo aquilo? Não. Ele tem que esquecer tudo aquilo quando ele estiver dentro de casa. Ele precisa negar a realidade. Porque isso que a gente está vendo aqui não é real. Perfeito. Não é real. Então, tudo que você vê com os olhos fechados, ninguém tira. Então, uma das técnicas que eu sempre falo é, qual é o maior desejo de um corretor agora? Se você fosse um corretor que tivesse exatamente nessa situação, passando por limitações, por escassez e vendo seus colegas progredirem, você precisando vender. Veja que nós voltamos de novo a falar no precisar e no desejar. Perfeito. Então você tem que negar essa realidade. Como que eu nego a realidade? Escreve tudo o que você vai fazer quando você receber a sua comissão. Quais são as primeiras coisas que você vai fazer? Ou seja, crie a nova realidade mentalmente. Mentalmente. Mas aí existe um fator que eu vou compartilhar com você aqui, como burlar isso. Existe um fator. Imagina um cara nessa situação, e eu falo por mim, porque eu já passei por diversas situações financeiramente. Cara, eu quase passei fome, né? Eu já contei a história, acho que para você uma vez lá na escola, mas eu conto num outro podcast. Agora imagina você escrevendo quais são os seus maiores desejos, ou seja, o que você vai fazer. E aí entra naquilo que a gente falou de programação. Se a vida dele não está legal, ele precisa rever as programações que ele fez download lá atrás. Perfeito. Então tá. Então ele vai escrever o seguinte, eu sou próspero, né? Ele olhar para a família dele e ver a família precisando de comida, por exemplo, né? De um aluguel. Sim. Minhas contas estão em dia. Quando você começa a escrever isso, a primeira coisa que vem é um senso crítico, chamado consciente. Porque o consciente, ele é pessoal. Ele não vai se conectar com aquilo, né? Num primeiro momento, isso. Ele vai achar assim, cara, eu tô escrevendo isso daqui, mas eu tô enganando quem? E ele é pessoal, ele é seletivo. Agora, o subconsciente, ele é impessoal. Ele não é seletivo. O que você impressionar lá, ele vai manifestar na realidade da sua vida. Então, quando você escreve isso, a primeira coisa que vai acontecer é o seu consciente dizendo, mentira, você não está vendendo nada. Você está passando dificuldade. Esse é o consciente, é o senso crítico. Então, Adam, como que eu burlo o senso crítico? Ao invés de você escrever, eu estou vendendo cada dia mais e sou grato por isso. Eu consegui ganhar uma baita comissão e todas as minhas dívidas estão quitadas. Eu sou muito grato por isso. O seu senso crítico, você vai estar escrevendo, o senso crítico vai estar te martelando, dizendo que é mentira, que a sua esposa está precisando disso, que está faltando isso. Agora, como burlar? Ao invés de escrever, eu estou vendendo a cada dia mais, muda. Uma simples frase muda o senso crítico. Você escreve assim, ó, eu estou em processo de vender mais a cada dia. O seu senso crítico, ele vai tentar criticar, mas ele vai dizer, não, mas ele não disse que está vendendo. Isso é verdade. Ele vai falar que o processo é verdade. Ele está em processo. E ele diz, eu estou em processo de vender mais a cada dia que passa. E eu sou muito grato por isso. Olha como uma frase muda todo um contexto, porque onde eu vou te criticar? Você diz que está em processo. E um outro, o maior defeito também da humanidade, né? Em termos de reprogramação. Qual é o seu maior sonho?
Se você fosse um corretor e você dissesse para mim, Adam, meu maior sonho é eu quero ser próspero. E aí eu te pergunto, quando? Porque se você ficar dizendo, eu serei próspero, no caso do vendedor, eu vou vender todo dia mais, eu vou vender um monte de casa. E eu pergunto, quando? Que dia? Sabe por quê? Porque hoje você vai repetir assim, ó, e repetições não levam ninguém a lugar nenhum, a menos que ela tenha sentimento. Sem Perfeito. sentimento é ladainha. Eu sou o melhor vendedor, todo dia eu vendo mais, estou vendendo. Ele diz, quando? Porque ele não sente verdade naquilo, não está alinhado. A ciência diz que o coração ele tem um mini cérebro, igualzinho ao cérebro aqui. Perfeito. E os dois se comunicam. E aí, quando não cria o sentimento, no livro o Caibalion, aliás, no livro Código de Moisés, diz que a distância para o seu desejo e a realização é menos de 1000 metros, é da mente para o coração. Então, o cara está escrevendo, eu sou o melhor vendedor, eu sou o cara fera, mas ele não acredita naquilo. E o senso crítico está dizendo, é mentira, porque se você fosse o melhor, você estava vendendo. Então, eu estou em processo de me tornar o melhor vendedor do mundo. Eu estou em processo de aumentar as minhas vendas dia a dia. Ele não tem mais onde criticar. Agora, a hora mais importante de fazer isso, existe um horário para programar a mente. Você sabia que ninguém reprograma a mente acordado? Não, seria Só reprograma na vigília, dormindo. É só dormindo, porque você está no estado teta, quando você apaga. Não tem mais senso crítico. Então, se você conseguir gravar repetições com aquilo que você deseja, lembra que eu disse, você diz, eu serei rico, eu serei saudável. Eu pergunto, quando? Porque amanhã você diz, eu serei de novo. Depois da manhã você diz, eu serei, e nunca será. Porque todo dia você será. Quando você faz no sentido presente, eu sou saudável, eu sou rico, eu sou merecedor. Eu tomo posse daquilo que é de direito meu por direito divino. Você grava isso e dorme ouvindo isso. Quando o senso crítico baixar e você entrar num estado teta, que é um estado de hipnose, o sono, cara, acabou. Em 21 dias, que é o que a ciência diz, você reprogramou sua mente. Que incrível. Você muda a sua atitude. Agora, muda os hábitos. O que você leva para sua cama? Eu tenho corretores e eu sei que você precisa ver quais são os noticiários, né, do mercado imobiliário, mas a maioria vai ver na TV. E não tem só a TV. Você tem um site que você pode olhar lá quais são as perspectivas, não é? Como que está o mercado imobiliário? Está crescendo? Onde que está baixando? As pessoas vão ver TV. Só que antes dela receber a notícia, ela já recebeu um monte de desgraça. De um traficante que matou não sei quem ali, de um assassinato. Perfeito. Ela já entrou na frequência. Ela já pegou isso e levou para o sono. E aí eu volto a falar das partes onde o sono... A gente ocupa 1/3 da vida dormindo. 1/3 da nossa vida dormindo. E os outros 2/3 acordados? O que a gente faz? A gente replica o sono. O sono é um ensaio para o que você vai fazer. Então, amanhã começa hoje. Nossa, o amanhã começa hoje. Essa frase é bem forte. O amanhã começa hoje. Começa hoje, porque agora nós estamos vivendo o reflexo de ontem. Olha nós mandamos uma mensagem para o outro, nos conectamos, estamos aqui no podcast. Perfeito. Então, hoje é o reflexo da nossa conversa de ontem, que foi um reflexo da conversa lá de um trabalho que eu fiz. Então, você entende que amanhã vai ser reflexo de hoje. Então, se o cara preparar o dia de amanhã, hoje, eu tenho uma live no YouTube que fala como viver o amanhã mesmo antes dele acontecer. Então, como viver o amanhã nas vendas? Como vender uma casa antes dela existir? E aí você diz, como assim, Adam? Legal. Porque se ela existir na sua mente, ela vai existir para alguém. Muito legal isso. Adam, e assim, ó, hoje a gente tem visto um termo em específico chamado positividade tóxica. É um termo que foi cunhado porque as pessoas começaram a falar assim, eu vou a autoafirmação e tudo mais. E aí aquilo não ficou uma verdade para muitas das pessoas que ficaram se autoafirmando. Algumas entraram em um estado totalmente inverso, como a gente tinha falado, de não se sustentar, e aí cunharam o termo de positividade tóxica. Como que você enxerga esse tipo de comportamento? Você acha que você pode ser positivo dessa forma em qualquer ambiente, ou a ambiência ela interfere diretamente para um corretor vender mais, ou para ele ter essa mentalidade mais de forma a se expressar isso? Sim. Bom, a ambiência e o ambiente influencia muito, né? Certo. Diz aí os grandes pesquisadores que você é influenciado até pelos amigos dos seus amigos.
Até pelos amigos dos seus amigos você é influenciado. Mesmo não os conhecendo. Mesmo não os conhecendo, porque se você me conhece Uhum. e as atitudes que eu tenho aqui é baseada nas amizades no meu convívio, então você Faz absorve todo tudo sentido. isso. E o ambiente também pode te influenciar, né? Eu dou vários exemplos assim, olha, eu acho, qual é um hotel bom aqui? Antigamente era o Castro, um hotel tão falado, mas vamos falar do Castro, que ainda é um hotel 5 estrelas. Sim, pode ser. Se a gente É uma boa sentar, referência. vamos lá no Castro Uhum. e vamos tomar um café. Certo. Talvez você só tenha o dinheiro para o café. Então Uhum. senta lá, pede um café, senta na mesa. E só escuta o que as pessoas ali em volta conversam. Você vai ver gente falando de uma viagem, da empresa, de um palestrante que ele está trazendo. Perfeito. E você vai ouvir isso. Aí você pega e vai para um outro local, um local aí, vamos dizer assim, um local que te influencia negativamente. Vamos para um bairro bem ruim, bem perigoso, onde é até perigoso sair de noite. Aí você vai lá. E você, com o dinheiro do café, você toma talvez 2 Coca-Cola. Uhum. E é simples. Senta, eu vou chamar de boteco. Tá bom, Você vai lá no perfeito. botequinho, lá na esquina, e senta, e escuta o que as pessoas vão falar. E você vê o cara falando assim, nossa, você viu, mataram 2 ali na esquina. Nossa, a Rotam matou não sei quantos ali. E você viu o cara que foi... É isso que você vai estudar. Então, Perfeito. falando de ambiente, o Uhum. ambiente intoxica. E aí, eu desenvolvi algumas técnicas, porque a resposta sempre foi o seguinte, o ambiente me intoxica, ou eu estou me intoxicando com o ambiente? Porque existem 2 tipos de intoxicação. Boa O também. ambiente, Uhum. né? Desse contexto que eu falei do hotel Castro para um bairro, e agora vamos falar de empresa. A pessoa trabalha numa empresa e me procura. Eu tenho uma cliente que diz que está afastada do trabalho, eu comecei a atender essa semana, e o ambiente intoxica. O ambiente, há quantos anos você trabalha? 24. E só agora o ambiente está se intoxicando? Porque tem um cara que é tóxico, tem um cara... Não, pera. O cara é tóxico, o cara está te ofendendo ou você está se ofendendo com o que ele diz? Olha que contexto diferente. Totalmente. Você pode falar algo e eu posso decidir se é você que está me ofendendo ou estou me ofendendo com o que você está me dizendo. E num ambiente tóxico é assim também. Agora, peraí, eu trabalho numa grande incorporadora, numa grande construtora e preciso vender imóveis. O ambiente é tóxico. O ambiente é tóxico ou você está se intoxicando com esse ambiente? Porque tem corretores vendendo. Então, se você não está vendendo, não é só o ambiente. Então, a ambiência também funciona. Então, você precisa saber o ambiente e as pessoas com quem você frequenta. Eu vivo mudando ditados populares. Tem um dito popular que diz, diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Eu digo, diga com quem tu andas, eu te direi se eu vou ou não contigo. Perfeito. Né? Uma boa. Então, peraí, Você traz a responsabilidade para você. Para mim, porque é minha responsabilidade, né? A vida é feita de escolhas. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Um dia eu comecei a questionar por que eu estava numa situação tão difícil, passando dificuldades, com um monte de aluguel atrasado, com um cobrador batendo no meu portão e passando dificuldades, cara, com o talento que eu tenho e ajudando. Eu já ajudei mais de 4.000 pessoas, clinicamente, fora as palestras e treinamentos. E nesse dia, a minha revolta foi contra Deus, foi contra o mundo, foi contra o universo. Eu disse, eu não acredito em mais nada. E eu disse... eu dei um soco numa mesinha, quebrei a mesa, cortei a mão naquele dia e falei, eu não acredito mais, porque eu quero saber que Deus é esse. Que tem gente que nem tem meu talento, olha onde eu entrei lá no começo do podcast que você falou do talento, e que estão aí prosperando, estão vivendo bem, e eu aqui. Cara, naquele dia eu ouvi uma voz de dentro do meu coração que diz, cara, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus que faça um rico ficar milionário e sou o mesmo Deus que faça um pobre ficar miserável. A diferença não está em Deus nem no universo, a diferença está nas suas escolhas. Cara, isso foi um tapa na minha cara. Quando eu entendi que eu é que precisava fazer escolhas. Aí eu fui entender, né? Se você não está vendendo, a culpa é sua. Perfeito. Se a sua vida está afundando, tem um buraco, é você que está cavando. Agora é tão difícil você falar isso para as pessoas, Assumir, né? Porque as pessoas então, não querem assumir. Quem que está cavando o buraco na sua vida? É você é o arquiteto dela. É você que está cavando. Para de cavar e aprende a construir escada. Isso foi o que eu fiz na minha vida, né? Então, eu percebi que tinha ambientes tóxicos? Tinha, mas por que eu estava frequentando? Agora, o ambiente de trabalho é diferente. Então, não é o ambiente que te intoxica, é você que se intoxica com ele. Perfeito, porque é a sua escolha de, inclusive, estar lá, trabalhando naquele lugar. Porque eu pergunto assim, olha, eu não vou citar nome, mas você trabalha numa grande incorporadora, tem um monte de imóveis para vender. Se o ambiente está te intoxicando e você tem essa mentalidade, que é você que está se intoxicando, você não vai vender.
Que todo dia você vai lá e aquelas pessoas que você acredita que está te intoxicando vão vender cada vez mais. Porque eles não têm essa mentalidade. Perfeito. Então, se você entender que ali, cara, aqui é o começo, aqui é onde eu venho, tomo posse, olho o que tem, vou para a rua e vou vender. É incrível isso. E eu penso assim, que essa responsabilização, a autorresponsabilização, ela talvez seja a coisa mais importante para a gente dar um passo para frente, né? Tem muitas pessoas que nascem num estado difícil. Sim. Né? Tem a dificuldade do nascedouro ali mesmo. Às vezes, numa família está com uma dificuldade financeira ou até pior do que isso. Mas, enfim, para elas conseguirem se perdoar e dar o passo para conseguirem mudar e fazer essa transformação, precisa necessariamente de passar pelo perdão ou elas podem conseguir isso através daquela força da raiva de fazer acontecer e de romper aquele casulo onde ela descobre uma outra realidade? A raiva é uma das forças mais poderosas. Que você, através da raiva, você consegue ter algumas atitudes. Perfeito. Só que atitudes que podem te fazer arrepender e te fazer ter mais raiva lá na frente e voltar todo aquele passado como um saco de lixo. Ok. Para o universo ou para Deus, não existe passado, não existe presente. Só existe o agora. Perfeito. E se fala, mas lá no meu passado eu estava sofrendo por isso, porque lá era o seu agora. Lá no futuro eu vou ser isso, mas quando você estiver lá vai ser o seu agora. Mas você pode pegar o presente, ou o futuro, trazer para o presente e vivê-lo aqui. O ser antes de ter. Então o passado é um lugar para lembrar, não para viver. Mas eu vou te repetir um outro exemplo em uma frase tão popular que ficou popularizada no mundo, que disse, a frase dizia assim, ó, nascer pobre pode até ser sina, mas morrer pobre é burrice. Só que nem todo mundo entende isso. O que significa exatamente isso? Eu também demorei para entender isso. Veja bem, eu também nasci numa família bem pobre, que passamos por várias dificuldades, passamos necessidade, passamos fome quando era criança. E eu acordei para a vida mais ou menos aos 14 para 15 anos, foi quando eu decidi ser ilusionista e eu vi que eu podia ir além daquilo que a minha mãe disse que eu podia. Porque era uma crença da minha mãe, que ela herdou dos meus avós. Quando eu entendi isso, então nascer numa família assim é difícil de prosperar? Se você não mudar a mentalidade. Porque o que eu entendi? As crenças da minha mãe é dela, as cargas emocionais, né? Eu até tenho um áudio que depois eu posso disponibilizar para você e para você que está assistindo aqui. Perfeito. Esse áudio é baseado numa pergunta. Então, eu vou fazer a pergunta para você, mas quero voltar no que a gente estava falando para não fugir do contexto. Nasci numa família com dificuldades. E isso vai te gerar várias mágoas e ressentimentos. Porque quando você entender que várias pessoas estão prosperando, e eu estou falando de prosperidade englobando tudo, dinheiro, felicidade, alegria, Perfeito. E ver que você não está, e você começa a olhar o histórico da sua família, e hoje com essa propagação de memória compartilhada, você cria ressentimentos. Porque se o meu pai fizesse assim, eu seria melhor, sabe, minha mãe. E esses ressentimentos, eles ficam armazenados numa parte do HD da nossa mente. Então, lá na frente, você vai viver algo parecido, vai trazer aquilo, vai comparar e vai ter depressão. Então, o perdoar é importante. Se perdoar é mais importante, mas perdoar. E aí eu falo, por que eu tenho que perdoar o outro? Não é porque o outro merece. É porque você merece não carregar esse peso. A maioria das pessoas vivem presas no passado, buscando liberdade. Só que liberdade não é tudo, cara. Liberdade é só um meio. Se você estiver livre e não tiver poder de escolha, você prefere voltar para a prisão. Olha, é simples. Pega um presídio normal e veja. Quem está preso hoje, o horário para tomar banho de sol é decidido pelos outros. O horário da visita, o horário da comida, ele não tem poder de escolha. E eu falo isso porque muitas pessoas, Marcos, vivem brigando por liberdade, se matam por liberdade. Só quando está livre não sabe o que escolher. Olha um exemplo das pessoas, né, que foram libertos lá do Egito e que sofreram 40 anos no deserto porque não sabiam fazer escolhas. Deixou a dúvida, deixou o medo, deixou tudo dominar e não sabiam fazer escolha. Porque se soubessem, não ficavam 40 anos lá sofrendo. E aí, quantos quiseram voltar, inclusive? Sim, voltar para trás. Por favor, me faça isso de novo porque eu não estou conseguindo utilizar dessa liberdade toda. Prefiro voltar para a prisão, porque lá eu como, bebo, durmo. Esse é um dito popular que você escuta hoje. E, na verdade, hoje, se a gente for pensar talvez na expressão da roda dos ratos. A corrida dos ratos, a corrida né? dos ratos. E sabe que a lei de Darwin, né, que fez isso com a gente, essa teoria dele mentirosa, que fez a gente cair nessa corrida dos ratos, né? Pois é, e aí você faz aquilo, mas
algum momento você se pergunta, fala assim, o que que é agora? E por que que eu estou fazendo isso? Qual que é a razão disso tudo? Talvez é aí que o corretor pode dar o passo para realmente pertencer ao mercado imobiliário e não estar de passagem pelo mercado imobiliário, não é isso? Você falou uma coisa importante sobre competição. E no mundo de corretores, existe muito isso. E a palavra competição, na verdade, significa lutarmos juntos. Olha, que interessante isso. Competição, de competência, não é de disputa. Só que nós somos ensinados por isso, e aí vem essa teoria de Darwin que eu falo, que é a corrida dos ratos. Você é ensinado todo dia que você tem que lutar. Você tem que lutar para vencer, porque senão o outro chega primeiro, você tem que ir lá. Não existe isso. Eu sempre falo o seguinte, olha, você vê luta e disputa em tudo. Futebol, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, correto? Correto. Então eu vou te falar sobre disputa para você entender. Se você joga tênis? Tênis não. Nem eu. Mas se você fosse jogar tênis, eu te falo que você deveria pegar o melhor cara de tênis e jogar com ele. Você vai perder? Claro que vai. Mas não é uma competição. Você vai aprender, ele vai ganhar de você. Mas quantas técnicas novas você vai aprender? Sim. No mundo da corretagem, as pessoas têm medo de ir ao cara que vende mais. Se ele tiver, inclusive, uma ideia, tem medo de compartilhar. Porque ele entende que essa corrida dos ratos é só competição por um pedaço de queijo. E competição, repetir, significa lutarmos juntos. Não tem que competir. É de competência que vem isso. Eu vou competir com você, não junto com você. E se você for melhor que eu quero sair com você todo dia. Eu quero ver você vender todo dia. É perfeito. E até isso a gente vê, por exemplo, em grandes atletas, Ayrton Senna, por exemplo, reconhecendo o quanto que o Alan Prost foi importante para ele, porque um elevava o nível do outro. Talvez esse é o espírito maior realmente de uma competição, de onde você se baliza por quem é bom. O próprio Schumacher deu uma entrevista agora e disse, se o Ayrton Senna fosse vivo, talvez eu nem teria sido campeão. Ele diz isso, ele era fã do cara. Então, é aquilo que eu falo, se hoje eu tivesse que aprender alguma coisa, eu queria aprender com o melhor. Eu queria disputar com o melhor, porque, olha, disputa é diferente de competição. Eu estou disputando uma partida de xadrez, eu não entendo nada, mas eu vou aprender com você. Você vai ganhar de mim? Vai, mas eu vou ficar tão bom quanto você ou melhor. Porque tudo que você está fazendo eu estou observando. O mundo é feito de observação, é assim que a gente baixa os programas. Então o cara quer vender mais, observa o que o cara está fazendo. Ao invés de você criticar o cara, porque eu já vi corretores dizer, pô, o cara está vendendo mais, mas nem vou, esse cara é muito metido, esse cara é isso. Não, cara, ele é bom no que ele faz. Perfeito. E ele tem que ser mesmo metido, ele está vendendo pra caramba, você não está vendendo nada. Cola no cara. Muda a mentalidade. Chama o cara, convida o cara para tomar uma cerveja, sei lá, para tomar um suco. Fica junto, Fica né? junto. Fica Mas junto. as pessoas, o cara, o melhor vendedor, e você está se afastando do cara. Você tem medo. Você tem medo de até aquele pouquinho que você vende o cara roubar. Não, ele vai te ensinar a vender. Que incrível, né? Porque, assim, talvez a mentalidade de escassez está tão arraigada que ele não, esse que não quer compartilhar, que não quer se juntar, ele não vê a abundância do universo. Sim, ele não vê abundância. Eu sempre falo assim que, cara, eu passei uma escassez tão grande, cara, que hoje eu olho assim e falo, nossa, cara, quanta abundância tem. Eu tenho um copo cheio de água, quanta abundância tem aqui. Sabe, toda vez que eu vou comer, eu olho para a mesa e falo, quanta abundância. Quanta abundância, cara. Cara, eu vou dormir, eu falo que abundância, dormir numa cama quentinha, Show. não é? Show. As pessoas não entendem que abundância é isso. E aí, quando a gente vai assim para esse lado da corretagem mesmo, que a gente está nessa parte da gratidão, quando a gente está agradecendo por cada uma das coisas, mesmo que elas ainda não tenham acontecido, você acha que existe alguma técnica bacana que a gente pode aplicar para conseguir fazer com que isso seja realizado de uma forma mais rápida e acelerada? Sim. Eu gosto muito de números, né? Eu falei para você sobre a técnica do Eu Me Lembro, que eu acho maravilhosa, se as pessoas fizerem, você que está assistindo fizer. Mas existe uma técnica baseada nos números do Nikola Tesla. Isso tem na internet aí para você ver, que é o 369, né? Que ele fala que são a chave do universo. É você escrever, só que daquela maneira que eu ensinei, burlando o subconsciente. Ao invés de você escrever assim, eu estou feliz e agradecido porque eu vendo mais ou estou vendendo mais, para não ter o senso crítico, você pode escrever estou feliz e agradecido porque todos os dias eu estou em processo de vender mais. Ok. Então, essa técnica da numerologia do Nicolas diz que para você escrever 3 vezes de manhã, aí à tarde você escreve 9 vezes. Aliás, 6 vezes. E à noite você faz isso 9 vezes. Só que você tem que fazer isso por pelo menos 21 dias.
Se você fizer isso por 21 dias, eu falo porque assim, são técnicas que tenho hoje propagado, mas que eu fiz. Eu falo que eu não vendo, que eu não compro. Perfeito. Né? Então, eu fiz isso, mudou muito a minha vida. E uma das técnicas que eu compartilho, ela está gravada, mas eu vou enviar o link para você e só você que está assistindo o podcast, você tem que comentar aqui no podcast, né? Vai ter um link aqui, Show. não vai? Sim, Então sim, você vai ter lá. comentar assim, ó, eu quero o áudio para reprogramar minha mente e vender mais. Você tem que comentar e ainda me marcar, @AdamSobrinho. Se você fizer isso, eu vou disponibilizar o áudio. Incrível. Ó, vamos lá, hein, gente? Muita coisa boa aí. E esse áudio é para você dormir ouvindo. Adam, mas o fone vai sair, não tem problema, seu subconsciente vai continuar ouvindo. É um áudio que se você ouvir por 21 dias, cara, seja o que você quiser. Seja o que você quiser, de verdade, não existem limites. Você vai conseguir. Quer vender mais? Você vai conseguir. Esse áudio, ele ficou tão bom que ele está gravado em russo, em italiano, em espanhol e agora vão gravar em inglês. Ele ajudou milhares de pessoas a vender mais, mas não só a vender, a se vender, porque você se vende todo dia. E a gente tem que ser... Você estava falando com relação à questão da gente ser a gente mesmo. Sim. Eu queria que você colocasse de novo, porque foi muito legal, assim, independentemente do ambiente Sim. que você estiver. Mas eu posso falar, por exemplo, do ambiente de corretagem, já que a gente está falando desse ramo. Imagina 1 milhão de corretor e você lá. Uhum. Você tem que ser você para assim somar e ficar 1.000.001. Senão vai continuar 1 milhão e você vai ser um fora da caixinha. E eu vou dar esse exemplo com plantas, eu gosto de plantas. Imagina que você tem uma chácara. Perfeito. Você que está em casa, vamos lá. Você tem uma chácara agora. Só está você aí. E nessa chácara tem 50 pés de maçã. Aquelas maçãs mais lindas do mundo. Rosada, doce. Imagina isso. Agora imagina que você foi lá e colocou um pé de laranja bem no meio desse monte de maçã. Esse pé de laranja é você. E aquele monte de maçã são todos os outros corredores. Aqueles corretores que você fala assim, nossa, esse cara é chato, esse cara é isso, são todos eles que estão lá. E aí a laranja cresce e ela vai dar laranja. Ela não está preocupada se a maçã é rosada, se a maçã é linda, se é doce, ela não está nem aí. Ela vai dar laranja porque ela nasceu para dar laranja. E ela não vai dar uma laranja só para você. E se você não colher, não der para ninguém, vai cair, vai apodrecer. E na outra safra, ela vai dar mais laranja. Então, se você está vivendo num meio onde você acha que todos são maçã e você é laranja, dê laranja. Você precisa entender que você precisa ser tudo que você nasceu para ser. Nós, seres humanos, somos os únicos seres preocupados no julgamento dos outros. Porque se você for laranja, as maçãs também não estão nem aí para você. Elas vão continuar dando maçã. E vocês juntos vão somar para a humanidade. Então, se você comparar todos os corretores com as maçãs, você é laranja, vocês vão somar cada vez mais para o conforto de quem compra uma casa ou um apartamento seu. Captou? Adam, eu acho que assim, foi incrível. Eu acho que a gente poderia finalizar com essa, porque essa realmente é uma mensagem que é o seja você mesmo. Sim. O seja você mesmo, ele é tão forte, mas a gente consegue ser ele a partir do momento que a gente se reconhece como alguém. E todo mundo vai te amar, porque as pessoas amam você. É isso. E aí você não vai precisar mais de pretender ou não ter sustentabilidade naquilo que você mostra. E nem ser um personagem fictício, né? Exato. Seja você. Ou seja, quer vender, seja você. E aí começa talvez a reprogramação mesmo, você se entendendo nesse mundo. Para que eu vim? Como que eu posso ressignificar essa profissão, a parte de vendas? O que eu posso fazer para que isso vá de encontro comigo mesmo e eu passe a vender mais? Não porque eu preciso da venda e eu estou visualizando o dinheiro, mas porque através daquilo eu posso ser cada vez eu mesmo, ou muito mais aprofundado e fazer o que eu vim fazer aqui nesse mundo. E o conforto, né, de verdade que você está dando para alguém. Por isso que eu falo que quando você vende, você está agregando valor na vida de alguém. Perfeito. E alguém está agregando na sua. O mundo é uma troca. Por isso que, cara, eu acho que encerrar com isso é fantástico. Ser você mesmo. Você só tem que ser você. E como ressignificar, como mudar essa mentalidade, as pessoas podem entrar em contato comigo, deve estar em algum lugar aí, o link do meu Instagram, meus contatos todos estão aí, e aí eu posso ajudar mais, porque o tempo é curto.
E o tema é grande. Incrível, e é isso daí. Gente, bom, gratidão primeiro por você ter compartilhado esse Eu tempo que aqui com a agradeço. gente. É, realmente, recriar o imobiliário é isso, porque o imobiliário é feito de pessoas. Então, recriar as pessoas é também recriar o imobiliário. Exatamente. E espero que vocês tenham gostado. Espero que assim, eu torço para que vocês vendam cada vez mais. Eu torço para que produtos do mercado imobiliário sejam cada vez mais colocados, porque existem pessoas que conseguem ou que vão ter esse brilho para levar para outras pessoas e desenvolver e continuar com esse desenvolvimento, tanto da nossa cidade quanto, claro, de todas as cidades desse mundo, desse planeta. E nesse momento tem alguém em casa pensando, nossa, como que eu preciso comprar uma casa. Ele vai se conectar com você. Com você. Reprogramação mental. É isso daí. Então, um forte abraço. Gratidão mais uma vez. Eu que agradeço, valeu, tchau.